gente, tudo bem com vocês? Eu já vou partir da página do slide que a gente parou na aula passada, porque não deu tempo de terminar, porque o vídeo só tem 15 minutos. E daí ia cortar o vídeo, então antes de cortar eu falei que ia acabar. Então vamos lá. O que eu ia falar é que não pode ser usado como pergunta, né? Porque ele não tem uma interrogativa, mas assim, como é um meme, assim como um texto literário, tipo uma poesia ou alguma coisa nesse estilo que tenha uma licença poética para existir, por bem da graça do meme, não é obrigatório que se tenha todo tipo de estrutura gramatical correta. Porque é um texto informal, é como se fosse falado. Então não tem problema aqui que não tem interrogativa. Ela pode ser usada normalmente sem a pergunta. E assim, desculpa. E assim ele carrega... Ai, desculpa, gente. Assim ele carrega a graça do meme em si, tá? Então a única coisa que eu queria ter falado era isso. Por mais que esteja em estrutura de pergunta, ele funciona normal, porque é uma frase informal, é uma maneira informal de se tratar como se fosse uma fala, de fato, tá bem? Então vamos lá. Nossa, gente, eu comi amendoim antes e eu tô com as casquinhas engasgadas. Desculpa, gente. Eu vou pausar um pouquinho só pra trocar de slide, tá? Estamos de volta. E vamos dar sequência pra aula que a gente tinha, do momento que a gente parou na aula passada. A gente ainda vai falar dos verbos modais por um bom tempo, como eu já mencionei na aula passada, então, né, esteja dito, esteja dito. Vamos lá, então. Deixa eu passar aqui. O modal que a gente vai lidar hoje é o may. O may, ele normalmente vem atreladinho do might. Eles basicamente são a mesma coisa com uma diferença quase insignificante, tá? Vamos entender, então, o que esse may aí faz. Ele tem a mesma função que o can, exceto quando se falar de habilidades, porém é mais formal. Então, ele pode fazer o que o can faz nas interrogativas. Fora a interrogativa, não faz. Então, eu tenho lá as habilidades no can, que era a mesma coisa que eu falei no could, né? Que o can tem habilidade, o could não pode falar de habilidade e o may também não pode falar de habilidade, porque ele vai dar uma possibilidade de algo acontecer ou ser real ou não. Então, nesse caso aqui, ele tem a mesma função que o can nas interrogativas. Não tem como eu fazer... não tem como explicar, não tem como escrever, não ser assim, né? Pode deixar aí, não tem problema não. Então, ele só, na verdade, faz o que o can faz quando ele for fazer interrogativas. E ele é bem mais formal que o can. O can é sempre informal. O may vai indicar permissão ou possibilidade, só. Ele pode ser usado para falar sobre ações e acontecimentos possíveis no futuro e no presente, expressar deduções, fazer um pedido, pedir ou dar permissão e ajuda. Mas você não tinha falado que era só isso aqui? Isso aqui basicamente entra tudo nisso. Galera, quando eu falo de may e might, basicamente, eu tô falando de possibilidade de alguma coisa acontecer ou não. Não pende nem pro mais, não pende nem pro menos. É simplesmente a possibilidade de acontecer algo ou não. É mais utilizado que o might, especialmente na fala oralizada. E quando se usa qualquer um deles dois, tanto o may quanto o might, tem-se a intenção de falar que algo é verdade e existe ou não, ou a possibilidade de acontecer algo no future. É bilíngue, né, cara? No futuro. Estrutura do may, então. A estrutura do may e do might, elas são iguais, com exceção de que no lugar do may vai o might, no lugar do might vai o may. Então, eu tenho aqui o sujeito, o may, que é o nosso verbo modal, o verbo base e o complemento. Nossa, mas que colorido isso, que coisa horrorosa. É para separar bem essas partes dentro da frase na hora que a gente for usar os exemplos. Negativa, sujeito, may not, verbo base, complemento. Tem forma curta? Não vamos usar forma curta. É may or may not e é isso. Na interrogativa, vem o may para frente, o sujeito do lado, verbo base e complemento. Complemento é sempre diferente, lembrando disso. Ele pode estar na frase ou não. Eu posso muito bem terminar a frase aqui no verbo base, ok? Por exemplo, I may go. Eu talvez vá. Isso é uma coisa que eu não falei aqui. A tradução... Vamos colocar, enquanto a gente vai falando, porque é importante que a hora que vocês... se vocês forem rever para estudar, a tradução do may é talvez. Ok? Então, vamos voltar para cá. Show. Exemplos. Possibilidade ou permissão. You may go if your mom lets you. Você
talvez vá ou você pode ir se sua mãe te deixar, te permitir. Gente, a tradução, ela não vai funcionar o tempo inteiro ao pé da letra, porque em alguns momentos o may vai ser traduzido como pode, em alguns momentos ele vai ser traduzido como talvez. Isso quer dizer que muda a usabilidade dele no inglês? Não. Ele vai sempre dar como possibilidades ou permissão. Então, tanto faz se eu traduzir ele como pode ou como talvez aconteça, tá? Então, aqui eu tenho, você pode ir se a sua mãe deixar, ou você talvez vá se a sua mãe deixar. Permissão e possibilidade ao mesmo tempo. You may not go if your mom doesn't let you. Você não vai se a sua mãe não deixar. Lembrando que... Opa! Temos um errinho aqui de... meu Deus. De ortografia. Você talvez não vá ou você não pode ir se a sua mãe não permitir, se a sua mãe não deixar. Pergunta, você pode ir se a sua mãe deixar? Or, tem como eu perguntar com may not? Aí não, né? Esse momento aqui, gente, ele é bem específico. O may, ele não vai ter forma curta para fazer pergunta negativa. Então, o may só funciona na afirmativa, negativa, interrogativa, afirmativa, tá bem? Exemplo aplicado. You may be cool, but you'll never be a Bruce Lee dropping the best cool. Então eu tenho aqui, não sei se vocês conhecem esse cara, mas o nome dele é Bruce Lee. Talvez vocês já tenham visto em algum filme. Eu espero honestamente que sim, porque é muito massa. E eu tenho aqui não apenas o Bruce Lee, mas ele dando uma de DJ. E dentro desse meme a gente tem escrito You may be cool. Você talvez seja descolado, seja maneiro, seja legal. Mas você nunca vai ser o Bruce Lee dropando uma música com um baixo muito grave. Então, assim, claro que... Ai, cara, traduzir meme é uma desgraça, né? Porque fica coisa horrorosa. Sempre faz mais sentido em inglês do que em português. Especialmente meme português para inglês. Cara, vai tentar explicar. Não tem como, é impossível. Mas se vocês querem uma dica legal para praticar o inglês de vocês de maneira bem divertida, é um perfil do Instagram chamado Gringo Dictionary. Mas não é gringo de tipo gringo. É de green, tipo verde, e G-O, né? Gringo Dictionary. Cara, é sensacional aquele perfil. Sigam se vocês querem praticar o inglês de vocês de uma forma bem divertida. Então eu tenho aqui a possibilidade, né? Se eu falo you may be cool, você até talvez seja descolado. Então esse may aqui, ele entra como talvez e não como possibilidade, né? Ou como pode, mas como talvez mesmo. Você talvez seja ou talvez não. No caso, você talvez seja legal, mas não tão legal como o Bruce Lee dropando um som, dando uma de DJ. Mais um exemplo aplicado. Johnny, I apologize, I forgot you were there. You may go now. Quem não assistiu o filme vai entender o meme? Pô, você entende pelo contexto, né? Mas assim, é interessante que assista para poder ficar mais claro, né, o contexto geral do filme. Mas de qualquer modo, a gente tá se focando aqui na parte gramatical, então isso é suficiente. Então eu tenho aqui, Johnny, eu me desculpo com você, né? Eu esqueci outra palavra para eu me desculpo. Eu esqueci que você tava aí. You may go now. Você pode ir agora. Tá vendo como não dá pra traduzir esse may agora como talvez? Porque ele tá te dando uma permissão. Então, quando eu falo you may go now, você pode ir agora, ou seja, tá permitido, tá liberado, vão. Quando acaba a aula, ou quando eu toco o sinal, eu falo, galera, you may go now, vocês podem ir pra casa agora, you may go home, vocês podem ir pra casa, quer dizer que eu liberei, porque eu dei permissão pra vocês irem. Ou se vocês falam assim, eu tô ditando alguma coisa pra vocês, eu falo, posso continuar? E vocês falam, não, peraí. Aí eu espero que vocês falam, vai, you may continue, você pode continuar. Vocês me dão permissão pra continuar. Então, nesse caso aqui, não pode ser visto como nada além de permissão. Esse caso aqui já era diferente, isso aqui é uma possibilidade. Você talvez seja descolado. Aqui é uma permissão. You may go now. Você pode ir agora, tá liberado. Eu tenho aqui como acontecimentos possíveis um exemplo. I may come, I may not come, may I come. Eu talvez vá, ou venha, né? Eu talvez não venha. Talvez eu venha. I don't know, não sei. Então eu tô perguntando aqui, may I come? Ou tipo, talvez eu... será que eu venho? Ou posso vir? Se eu pergunto como como uma possibilidade de algo acontecer, talvez eu venha, talvez, não sei.
Agora, se eu peço como algo que alguém me permite, uma permissão, may I come? Posso ir? Aí já transforma, eu tenho a mesma estrutura transformada em duas coisas diferentes. E como exemplo aqui, a gente tem um Stormtrooper do Star Wars. E daí eles usam aqui duas informações. Eu tenho May the 4th is a Jedi holiday. Some of us have to work today. Para quem não sabe, existe uma fala que é o May the 4th be with you, né? Que é uma... Ai, gente, eu não vou nem me aprofundar nisso aqui, tá? Eu só vou falar que isso aqui é parte de de uma outra simbologia. Então ele fala que talvez o dia 4 desse May the 4th be with you, que é que eles usam em vez de que a força esteja com você, eu vou falar que o May the 4th é talvez o dia 4, ele seja um feriado Jedi, que é o lado dos bonzinhos, né? E os Stormtroopers, eles não estão do lado dos bonzinhos. E ele fala, some of us have to work today. Alguns de nós temos que trabalhar hoje, porque a gente não é Jedi, portanto a gente não compartilha desse mesmo feriado. Nossa, professor, pelo amor de Deus, cara, tem muita interferência aqui pra eu conseguir entender cinema, eu tenho que saber um monte de coisa. Sim, gente, mas aqui o fato não é a contextualização, mas é da gramática aplicada, tá? Então eu tenho ali uma possibilidade. Talvez o 4 de julho seja um feriado Jedi, mas alguns de nós que não são Jedi temos que trabalhar hoje. Então, vida que segue. Então aqui é uma possibilidade, tá bem? Mais um de pedido e permissão. May I say something to you? Posso te dizer uma coisa? Tô pedindo e tô pedindo permissão ao mesmo tempo. Além de pedir, eu peço permissão. Posso dizer algo? E como último exemplo, eu tenho aqui o You May Be Cool. De novo, mais um de You May Be Cool. But you'll never be Devin Supertramp riding a mechanical robot dolphin cool. Então, isso aqui tem muita informação dentro dessa própria frase. Então, eu tenho um maluco aqui com uma câmera num pau de selfie e um golfinho que mais parece um tubarão de boca aberta, porque eu achei que era um tubarão antes de ler a frase. Mas é um golfinho mecânico isso aqui. Então, assim, tem de novo aqui uma possibilidade, assim como lá na do Bruce Lee. Você talvez seja bem descolado, bem maneiro, bem legal, bem... É isso aí, né? Bem chablau. Mas você nunca será o Devin Supertramp cavalgando num golfinho mecânico, não esse tipo de legal. Então é como quando ele coloca esse cu aqui no final, ele fala assim, você pode até ser legal, mas você não vai ser legal nesse ponto, entendeu? De novo, ele exprime uma possibilidade. Gente, o might a gente vai ver na próxima aula. Então, o que a gente tem até agora? A gente teve o uso do can, do could, do may. A gente tá quase todos trabalhando basicamente a mesma coisa, mas vocês notam que não é usar cada um em qualquer momento quando eu bem entender. Cada um deles é usado num momento diferente. E, ai meu Deus, mas a gente tem que ver tudo isso tão aprofundado assim? Gente, sim, porque esse é o papel dos verbos modais. Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham qualquer dúvida, daqui a pouquinho tem o chat ali. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, gente. Se cuidem.